funcionando tudo? Pessoal, desculpa aí, caiu o nosso... Ele já entrou? Não é? Fala, galera. Acabou de chegar aqui em casa. Presente. Tudo bem, pessoal? Tô ligando aqui, a gente teve um bug que caiu o nosso programa aqui, mas ele tá voltando. Caiu aqui, mas ele tá voltando, né? Já vamos recomeçar aqui, tá? Desculpa aí. Já vai recomeçar, tá bom? Só um pouquinho aí. Só um pouquinho aí. Pronto, já voltamos. Já voltamos. Desculpa aí, tá, gente? Caiu aqui, ó. Travou nosso programa, a gente teve que reiniciar. Então, eu peço que vocês nos desculpem aí. Precisamos reiniciar aqui. Ai, Jesus. É que a bênção é grande, né? E quando a bênção é grande, acontece essas coisas aí, né? Quando a bênção é grande, essas coisas aí, elas acontecem, né? Deixa só aqui, né? Deixa só aqui. Quando a bênção é grande, aí essas coisas acontecem, né? Infelizmente, a gente está sujeito, né? Depende da internet. Aqui é uma coisa complicada, né? Peço que vocês desculpem aí. Travou o nosso programa e daí tem que reiniciar, não tem o que fazer, né? Tá bom? Então, desculpa o pastor aí. Que não deu aí, né? Para continuar, teve que reiniciar aí, né? Ele começou travando, a gente tentou fazer tudo para não cair, mas não adiantou, né? Caiu, infelizmente, né? Mas vamos continuar. A gente está em Joel aí, né? No capítulo de número 2, no verso de número 28, tá bom? A gente está em Joel aí, capítulo 2, verso 28, tá? Joel, por favor, veja aí comigo, Joel 2, 28, eu vou ler o texto de novo, tá? Eu não sei se deu tempo aí de você ver comigo, mas eu vou ler de novo todo o texto. Muito importante esse texto hoje, né? Tem coisa muito importante para te falar. Joel, capítulo 2, verso de número 28. Que diz assim, ó: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. O profeta Joel, ele fala sobre um mundo vindouro, né? Ele fala sobre o mundo que viria, né? Ele está falando sobre o mundo que haveria de vir. O profeta Joel está falando que quando houvesse a conversão do povo, né? Quando o povo viesse a se arrepender, quando o povo viesse a colocar a sua vida diante de Deus, então Deus faria uma grande mudança, um grande movimento no meio do seu povo, e ele traz isso como promessa. E a promessa de Deus, ela foi instituída dentro da palavra de Deus para que ela se cumpra. E por mais difícil que pareça, e às vezes parece ser difícil, de que nós possamos com os nossos olhos contemplar alguma mudança, nós precisamos crer. Eu falei ontem, e ontem a gente transmitiu em Curitiba o culto, eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, você pode assistir a mensagem de ontem, que está aí no portfólio do nosso canal,
lá na igreja em Curitiba. E eu falei um pouco sobre isso, sobre a mudança, sobre a transformação, né? E as coisas, elas mudam de acordo com a nossa fé. Porque a Bíblia diz que quando crermos, veremos a glória de Deus, né? Quando crermos, veremos a glória de Deus. Então, nós vivemos baseados na fé e não por vista. Nós não vivemos em função daquilo que vemos, nós vivemos em função daquilo que cremos, né? Bastante gente assistiu o culto de ontem, né? A gente não ia transmitimos pelo telefone. Eu estava com bastante bateria, a gente fez um teste lá no 4G para ver se ele iria funcionar, e funcionou bem, e a gente vai começar a transmitir o culto de Curitiba. E essa noite eu fui dormir muito tarde, já era quase 3 horas da manhã. Acordei às 9, você vê que eu tô com cara de sono, né? Ainda. Normal também, né? Mas a gente observa que quando vai chegando um tempo na vida de uma nação, na vida de um povo, um tempo de mudança, a gente começa a perceber os sinais dessa mudança. Qual é o primeiro sinal da mudança? É o profeta. O primeiro sinal da mudança é o profeta. Então Deus se utiliza do profeta para trazer uma palavra profética sobre aquilo que vai acontecer. Esse é o primeiro passo. Quem não assistiu o culto é só entrar na página, ele fica gravado aí, tá? Entrar aqui na página no YouTube e assistir. Ele fica gravado no portfólio aí da página. Só você olhar pela data, tá? Olhe pela data, tá bom? Você vai achar o culto de ontem à noite. Então, o profeta Joel, ele trata aqui especificamente sobre a graça de Jesus, a graça vindoura. A graça vindoura. Quando você entrar na página, a Aldrin está me lembrando aqui, quando você entrar na nossa página, tem lá ao vivo, vídeos, gravação, você tem que entrar no ao vivo. Você clica no ao vivo, mesmo que não esteja ao vivo, você clica no ao vivo, que ali é por ordem cronológica, tem todos os vídeos, aí você acha bem facinho ali, tá? Oi, Ana Angélica, Deus abençoe, Mara Davi. E, aliás, foi um culto excelente ontem, né? Nossa igreja estava cheia, né? Ficou sem cadeiras vazias ontem, né? Sem nenhuma, né? Bem cheia a igreja, foi uma bênção. Deus bradou ontem de uma maneira poderosa na igreja, né? Foi muito legal. Quem não foi, perdeu, né? Semana que vem não perca. E eu quero ver com você aqui o verso de número 28, ele diz assim, ó: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Porque o Senhor está usando o profeta para dizer depois eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne? Porque antes Deus fala que precisa haver arrependimento. Se você ler o livro de Joel, ele é um livro legal, você vai gostar de ler, né? Você vai gostar de ler. Ele é um livro bem legal. Ele está inserido num tempo do povo de Deus em que o povo estava numa situação muito difícil, já saindo do cativeiro, né? No tempo do cativeiro, o povo saindo. E Joel então fala que o Senhor tem uma promessa de restauração, né? Deus tem uma promessa de restauração.
E a gente, ao arrepender-se, nós, ao buscarmos ao Senhor Jesus, precisamos então deixar as coisas velhas para trás, precisamos deixar o pecado, precisamos deixar a mentira, a prostituição, e tudo mais. Né? Oi, Mita, parabéns, feliz aniversário. E tudo mais para trás, a gente precisa fazer isso. Não é uma coisa muito fácil, porém dá para fazer. Fátima, bom dia. Então, se você não tem visto, sentido a manifestação do poder de Deus na tua vida, eu praticamente tratei sobre esse assunto ontem, né? Sobre a vida e a morte, né? A santificação, a bênção, a abnegação, a resiliência, a perseverança que nós precisamos demonstrar ao estarmos com Jesus Cristo, elas vão trazer santificação, elas vão trazer mudança, né? Entendeu? Então a gente precisa buscar de Deus para que a gente veja mudança, é mais ou menos como a gente está fazendo. Eu ganhei um presente ontem. Olha aqui o presente que eu ganhei ontem, ó. Olha. O presente que eu ganhei ontem. Então, a nossa perseverança, né? A nossa perseverança vai fazer com que a gente vença. A nossa perseverança vai fazer com que a gente vença. Vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Vai fazer com que a gente seja visto pelo Senhor. Que linda minha abelhinha. É a nossa perseverança que vai fazer isso. Então existe uma promessa, ele disse, olha, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O Senhor faz uma promessa através do seu profeta, dizendo que há uma esperança para todos. Para todos, hoje de manhã Deus fez eu lembrar. E talvez por isso você não sei se você percebeu que o pastor está meio assim, né? Mas eu preciso tocar aqui, que eu recebi uma notícia agora de manhã, intensa, né? Tô meio impactado ainda com o que eu ouvi. Mas quando eu ouvi essa notícia hoje de manhã, notícia forte, quando eu ouvi essa notícia, Deus me fez eu lembrar de uma palavra profética que Deus me deu alguns anos atrás. Alguns anos atrás, sobre algo que iria acontecer. E quando eu vi aquilo, eu ouvi aquilo, me deu uma dor no meu coração, fiquei pensando, falei, Jesus amado. E aí o Espírito Santo falou para mim, lembra do que eu te falei? Do que iria acontecer, como seria. Aquilo veio como uma luz, abriu os meus olhos, eu disse, uau, Senhor, é mesmo. Né? É notícia boa, não é ruim, é boa. Eu disse, Senhor, é verdade, o Senhor já me disse isso faz 5 anos, que isso ia acontecer. Ainda não aconteceu, mas já é uma preparação para que se cumpra aquilo ali. As peças se movem aqui para que aconteça lá. Aqui é a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. É a mesma coisa. A gente vai vendo as coisas se movendo ao nosso redor para que se cumpra aquilo que Deus prometeu na nossa vida. E se você conseguir prestar atenção, se você conseguir olhar ao teu redor,
eu falo para as pessoas sempre que você precisa usar o canto dos seus olhos, porque se você colocar o teu dedo aqui na frente do teu olho, eu queria que você fizesse isso, você ver. Mas assim, põe o dedo na frente do teu olho e olha fixo para ele. Aí traz o teu dedo, ó. Eu continuo vendo o meu dedo. Isso chama-se visão periférica. Eu estou olhando para você, mas eu estou vendo o meu dedo aqui do lado, ó. Mas eu estou olhando aqui. Você consegue fazer isso? Você vem até onde teu braço alcança aqui, ó. E você continua vendo teu dedo. Você está vendo? Isso chama-se visão periférica. Então, quando você conseguir enxergar Deus aqui, ó, presta atenção, estou te dando uma lição muito importante. Quando você conseguir enxergar Deus aqui, você vai saber que Deus está fazendo assim para ele chegar aqui, ó. Então a tua visão periférica, e você está vendo a ação de Deus, não aqui, mas aqui, mais ao longe, ó. E você vai ver que as coisas vão convergir assim, ó, para chegar aqui na frente, ó. As coisas vão convergir. Então, quando você conseguir enxergar na tua visão periférica as ações de Deus, as coisas que estão acontecendo, elas não estão ainda na tua frente, mas elas já estão aqui, ó, cooperando para que elas aconteçam com você. Elas já estão se movimentando no mundo espiritual aqui do lado para que elas venham convergir, ó, uma convergência para que aqui na frente você vai alcançar só aqui, ó, porque aqui é o espaço de tempo entre hoje e o cumprimento da promessa, ó. Aqui é o espaço de tempo, eu estou hoje, o cumprimento da promessa está aqui, mas a minha visão periférica que está aberta, ela vê as coisas convergindo para que elas cheguem aqui na frente. E esse espaço de tempo é o espaço que a gente precisa esperar. Mas a nossa fé faz a gente ver que Deus está aqui. Você consegue entender isso? Eu quero que você aprenda isso. Porque Deus me ensinou isso. E eu estou te ensinando aquilo que Deus falou para mim. Eu não aprendi essas coisas com homem, não, irmão. Eu aprendi com muito choro, com muito ranger de dente, com muita lágrima, com muito jejum, com muita oração. Com muita oração. Com semanas e mais semanas de oração durante toda a madrugada, e jejuando e orando no monte, com campanhas de 50 dias, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses de campanha de jejum, de oração, orando, buscando no monte a presença do Senhor, e lá o Espírito Santo falava comigo e me ensinava como eu estou ensinando você aqui. E sabe por que as pessoas não ensinam você? Porque eles não sabem, irmão. Que as pessoas não sabem. Tem muita gente que fica dizendo: nossa, pastor, você explica as coisas de um jeito tão fácil que todo mundo consegue entender. Ninguém faz isso. Sabe por quê, irmão? Porque eu aprendi isso com o Espírito Santo. É assim que ele me ensinou. É assim que ele me mostrou. Eu aprendi as coisas de um jeito simples. Eu não aprendi na faculdade de teologia. Eu não aprendi com o pastor fulano, o pastor... Não. Eu aprendi com jejum, com oração, com o joelho no chão, com lágrimas, e o Senhor enviava o anjo me mostrava as coisas. Foi assim que eu aprendi. Por isso eu sou tão diferente do que você estava acostumado a ver. Entendeu? Então, quando o Espírito Santo me ensinou sobre a visão periférica, eu aprendi a antecipar as coisas. E muitas vezes eu vejo coisa que as pessoas não veem, porque eles só olham para frente, eles não enxergam aqui, ó. E Deus falou para mim: quando você observar na sua visão periférica, você vai ver eu trabalhando, cooperando para que todas as coisas deem certo na vida dos meus. Então, quando você começa a ver as movimentações, e foi isso que eu ouvi hoje de manhã, foi isso que eu ouvi, é sobre nós o que eu ouvi hoje de manhã. Uma pessoa me mandou uma mensagem, uma pessoa muito importante, sobre uma movimentação que está acontecendo
Isso é uma coisa que eu não posso falar para você, eu peço que você me perdoe. E aí o Senhor fez eu lembrar lá atrás. Lembra daquela live que o pastor fez na praia? Quem lembra? Talvez você tenha me conhecido lá. Um vídeo que o pastor fez na praia. Antes do presidente Bolsonaro ser eleito. Lá atrás. Deus falou um negócio para mim no meio daquela revelação toda que Deus me deu lá na praia naquele dia. Que talvez tenha sido o vídeo que se chama Revolução que você tenha visto. E eu falei para vocês que ia acontecer uma coisa. Né? Vocês devem lembrar, eu disse, irmãos, não se iludam. Não será uma luta da direita contra a esquerda. Lembra que o pastor falou? Venham, vejam o vídeo. Eu alertei vocês lá atrás, Deus falou comigo lá atrás, o presidente Bolsonaro ainda não era o presidente. Quando eu fiz o vídeo chamado Revolução. Naquele trecho do vídeo, eu disse, não é uma luta da esquerda contra a direita. Vai ser uma guerra de generais. Lembra que eu falei? Então, quando eu recebo notícias hoje sobre as movimentações, o Senhor então faz eu voltar lá atrás. E é como se eu estivesse ouvindo novamente o Espírito de Deus falando para mim sobre as coisas que viriam sobre a nossa nação. Né? Então isso não me surpreende, apenas me entristece quando eu ouço nomes, porque o que está rolando agora é cada um colocando a sua cara para fora, dizendo eu concordo, eu não concordo, eu estou junto, eu não estou junto. Nós estamos nessa parte da história. Nós estamos nessa parte da história. Né? Nós estamos nessa parte da história, nesse período da história. Já estão se manifestando nos ninhos, né? Quem é a favor, quem é contra, quem concorda, quem não concorda. Aqueles que estão dizendo, já apareceu até na televisão um aí para falar, né? Sobre o cara aí, o Ten Fingers, dizendo vamos deixar o Ten é bom, aceitar isso, vamos para frente. Já apareceu aí, tá aparecendo os caras, né? Você tá vendo, se você prestar atenção. Então quando você olha essa situação, traga essa mensagem para o mundo real, você vê ela aqui, ó, e você sabe o que vai acontecer aqui na frente. Você vai entender o que vai acontecer. Né? Deus vai revelando, Deus vai mostrando. E junto com aquele que está falando, tem muitos outros, porque ninguém fala nada sozinho. Nesse tipo de situação existe um lado. E está todo mundo definindo quem vai ficar de qual lado. Mas isso não é ruim, isso é bom. Isso não é ruim, isso é bom. Porque se nós estamos chegando num ponto em que isso vai ser exposto, e nós estamos chegando, é porque é um tempo de mudança. Olha o que a Bíblia está falando. Se houver um arrependimento, se o povo orar, se o povo se arrepender, se o povo jejuar, leia o capítulo 1, o capítulo 2 do livro de Joel, você vai entender o que eu estou falando para você. Então eu vou mudar, mas para mudar precisa ser retiradas coisas ruins, né? A gente precisa retirar as frutas podres do cesto, porque senão elas vão apodrecer as outras.
Então Deus traz um texto de revelação para nós muito forte. E o Senhor fala do derramamento do seu Espírito. O Senhor fala que vai dar certo, que o seu povo vai vencer apesar da luta, da dificuldade. E eu já disse para você, eu falei ontem no culto de maneira clara e estou falando hoje. Se você acha, irmão, que vai haver alguma vitória, alguma mudança sem luta, você está muito enganado. Você está redondamente enganado. Entendeu? Redondamente enganado você está. Porque em tudo que você vai fazer existe a oposição. Você acha que o diabo não vai levantar os filhos dele para se levantarem contra os filhos de Deus? Você acha que não? Isso vai acontecer, irmão. E eu e você vamos ver. Uma luta de força, eu não quero falar sobre isso, mas de tarde eu vou falar. Já estão sendo colocadas notas públicas. Esses caras estão publicando notas já. O Comando Militar do Nordeste publicou uma nota ontem, na página oficial. Falando sobre o General Paulão, dizendo: General Paulão, Comando Nordeste está junto. Estamos junto. Eu ontem, uma nota pública. As pessoas vê, mas não enxerga. Então está todo mundo se posicionando, irmão. De que lado tá? Entendeu? Está todo mundo se posicionando, irmão. Isso está acontecendo, eu vou mostrar para você nos desdobramentos das notas que estão saindo. Então o Senhor me mostrou, fez eu lembrar das coisas que Ele me falou lá atrás. Eu estava ali lendo algumas coisas que eu recebi hoje. Então a gente observa a movimentação das mãos de Deus, a gente observa a ação das mãos de Deus, e nós vamos ver já isso acontecer, já, nós vamos ver. Talvez assim você comece a compreender. Porque às vezes você pensa que o milagre demora tanto para acontecer, né? Nossa, pastor, mas esse milagre está demorado. E Deus usou os profetas e falou que vai dar vitória. Mas esse milagre não acontece, irmão. Precisa esperar o tempo, porque à medida que o tempo vai acabando, as pessoas vão saindo, as máscaras vão caindo, o sol vai vindo sobre a sombra e você vai contemplando o que tem na sombra, o que está escondido, né? Estamos vendo? Entendeu? Agora desliga, bebê, que eu já estou ficando com frio. Por favor. Então nós, eu e vocês, precisamos estar orando, buscando de Deus, porque a Bíblia diz aqui no verso 32: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é muito fácil, numa guerra, de você observar que lado vai vencer, é o lado que está com o Senhor. Numa guerra, o lado que vence é o lado em que Deus está. Para acontecer aquilo que Deus determinou, esse é o lado da guerra que vence. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então esse texto profético está falando para nós que no Monte Sião, em Jerusalém, ou seja,
que Deus vai dar o livramento para a igreja. Olha que palavra profética extraordinária. Que Deus vai dar o livramento para o Israel de Deus. Que Deus vai dar o livramento para os seus, assim como foi profetizado. Ele está dizendo, assim como o Senhor tem dito, Ele vai fazer. E você precisa crer. Você precisa se esforçar. Você precisa se empenhar. Você precisa abelhar. Todos precisamos continuar abelhando. Travou de novo? O Facebook só. Amém? YouTube tá normal. Amém? Eu vou orar. Já está em cima da hora já. Tá? Eu vou orar porque está travando de novo o programa. Senão vai travar, vai cair de novo. Tá ruim aqui o horário da internet. Tá bom? Aí você vem 2 horas, eu vou falar 2 horas. Eu tenho muita coisa para te contar. Mas daí às 2 a gente conversa. Tá bom? Deixa eu orar por vocês. Feche os olhos. Pai do céu, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, na autoridade e no poder do Teu nome, cada um dos irmãos e das irmãs. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Peço que o Senhor abençoe o Brasil. Meu Deus, abençoe esse copo de água que eles têm colocado diante do Senhor, na autoridade e no poder do Teu nome, que a Tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas, a Tua bênção e a Tua palavra venha se cumprir. Em nome de Jesus, Pai. Venha se cumprir, Senhor, e que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, na autoridade e no poder do Teu santo nome. Eu peço que o Senhor nos alcance, eu peço que o Senhor nos abençoe no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo para vocês, 2 horas a gente está de novo, tá? Vamos mexer aqui no nosso programa para ajeitar, e aí a gente volta tranquilo 2 horas, tá? Deus abençoe vocês.